agora também tenho um canal. E eu queria falar nesse vídeo sobre uma coisa muito importante que vai acontecer no domingo, que são as eleições municipais. Queria falar com os meus amigos, com quem mais tiver vontade de saber sobre isso. Bom, recentemente a gente passou por umas reformas na Câmara dos Deputados. Foram lideradas pelo Eduardo Cunha e seus amiguinhos. Então, assim, não são coisas muito legais e que vão melhorar a representatividade das câmaras municipais e estaduais Brasil afora. Já é ruim, a gente não já se sente representado por essas pessoas, já não acho que elas falem pra gente e não melhorou muito não essas novas regras. Antes de explicar a regra nova, muito importante, que é o que eu quero falar com vocês, queria explicar o coeficiente eleitoral, que algumas pessoas não sabem, não é muito claro na cabeça das pessoas, nem é muito na minha também, porque é muito difícil isso, mas vou tentar explicar. Bom, o coeficiente eleitoral é o que faz com que é o que estipula, na verdade, como vão ser eleitos os candidatos a vereador, a deputados federais, a deputados estaduais neste país. Porque os cargos majoritários, que são esses, prefeitos, presidentes, governadores e senadores, são mesmo os mais votados, são os eleitos. Mas os outros cargos, como vereadores, deputados federais e deputados estaduais, não é bem assim que funciona. Existe esse coeficiente eleitoral. Bom, vamos supor, eu sou de humanas, então vou fazer aqui uns números bem básicos, para não se confundir. Já acho difícil com números básicos, imagina com números complicados. Mas enfim, vamos imaginar que uma cidade teve 100 votos válidos. Primeiro, o que são votos válidos? É o tanto de pessoas que foi lá e votou em alguém. Não conta os brancos, não conta os nulos. Existem 100 votos válidos nessa cidade. Existem 10 vagas. Divide-se então os 100 total de votos válidos pelas vagas a vereadores dessa cidade. 100 dividido por 10, essa é fácil, dá 10. Então o coeficiente eleitoral dessa cidade fictícia é 10. Então, para um partido ou candidato eleger alguém nessa cidade, ele precisa de 10 votos. No nosso país, os partidos podem se coligar com outros partidos. Eles podem fazer junções, o que forma algumas bizarrices, tipo PT e PSDB em algumas cidades do Brasil. E que fazem com que partidos que pensam de forma totalmente diferente se unam, o que aconteceu aí com a Dilma, que estava aliada ao PMDB e, bom, a gente sabe o fim dessa história. É muito importante estar atento às coligações, porque votar em um candidato pode fazer com que o seu voto vá parar em outro candidato que pensa de forma alguma parecido com o que você acredita. Que vai lá na Câmara falar coisas que você não acredita, que você não concorda. Então tem que ficar muito ligado nas coligações que o partido que você pretende votar para vereador está presente. Então, se você é mais à esquerda, fique cabreiro com partidos que você gosta da esquerda, mas que está unido com partidos conservadores. E vice-versa também. Vale para qualquer tipo de pessoa. Vou dar um exemplo, né? Existem o coeficiente eleitoral são 10 pessoas, e se você não conseguir isso, o candidato ou o partido, ele não elege ninguém. Mesmo que tenha chegado bem perto, tipo 9. Mas vamos supor, por exemplo, que um candidato tenha tido 8 votos. Ele não chegou, ele não conseguiu. Porém, a coligação dele recebeu 2 votos. Esses 2 votos, às vezes, é seu. Foi parar nesse candidato que recebeu 8, mas que não representa você. Então é nisso, porque os partidos e as coligações, porque tem partidos que saem só eles, sem coligações. Quando você vota um candidato, você não está votando no partido e na coligação. Então, se aquela pessoa que você votou não atingiu um número suficiente, o seu voto pode fazer com que outro atinja. Olha que loucura. Então, faz sentido. Tem que tomar muito cuidado com as coligações, porque elas podem fazer, assim, bizarrices com o seu voto. Uma outra coisa que eu queria falar, que é a mudança da lei que entra em vigor esse ano, é que a lei do coeficiente eleitoral já é difícil, já torna a vida de muita gente difícil para se eleger. Existe um tal de 10% que o candidato precisa ter para se eleger. Então vamos supor aqui, voltamos para uma cidade fictícia de coeficiente eleitoral 10. Bom, o
carinha que recebeu 8 votos, ele pode ser eleito com os votos em outros candidatos do mesmo partido ou da mesma coligação. Porém, nessa nova lei, esse exemplo não existiria. O candidato específico ele precisa ter recebido 10% dos votos válidos para ser eleito. Então, tipo, esse cara dos 8, mesmo que ele tenha o votinho da outra galera do partido dele, ele recebeu 8 só. E 10% de 100, que é os votos válidos, é 10. Então não vai ser eleito. Tipo, não faz muito sentido, na verdade. Não sei de onde eles tiraram esse 10%. Eu sei que isso é perigoso porque você tem que tomar cuidado para não votar em legenda. O que é votar em legenda? É só votar no partido na hora lá na urna. Então, não tem um candidato específico que eu quero, mas eu gosto desse partido. Eu vou lá e ponho o número do partido só, sem o restante do número que é o do candidato específico. Esse voto, essa nova regra, não tem tanto efeito no sentido de que a pessoa, o candidato para se eleger, ele precisa de 10%. Então, se você não votar numa pessoa específica, as pessoas do partido que você gosta, que está afim, por exemplo, podem não chegar a ser eleitos, porque eles, o candidato em específico, não tem 10% dos votos. Não sei se eu consegui explicar muito bem para vocês, mas se eu conseguir plantar a sementinha do vou me informar melhor, eu estou muito feliz. Vou tentar nos próximos vídeos, se fizer, dar uns exemplos mais claros, mas, sei lá, falei aí se deu certo, se deu para entender. Mas enfim, meu voto nessas eleições já está determinado. Eu não vou votar em legenda por causa desses 10%. Já vai ser difícil o meu candidato se eleger, imagina se eu voto em legenda, sem especificar quem eu quero lá. Escolheu muito bem antes de votar em alguém. Não voto só porque sou professor vai votar em alguém, sou mãe vai votar em alguém. Vote em quem você acredita mesmo. Não tentar mudar, né? Porque uma das formas de se mudar a cidade é votando. Existem milhares de outras, mas uma delas, e é obrigatória, é votando. Então, se é obrigatório, vamos votar bem, não é mesmo?